Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo vamos explorar um exemplo JavaScript com a função timeout, que a gente vai esperar um pouquinho para alguma coisa executar, e também um exemplo de callback, onde a gente vai esperar um resultado de uma chamada a uma API externa, retornar os dados para depois a gente seguir. Vamos ao exemplo prático então. Eu já deixei aqui 3 exemplos que a gente vai explorar. O primeiro exemplo, então, ele está aqui. É um exemplo onde eu me baseei aqui nesse material do Medium e também no W3 Schools, e aqui tem mais exemplos para você explorar. Então, neste primeiro exemplo, a gente quer esperar 1 segundo para que esta função aqui aconteça. Deixa eu colocar 2 segundos aqui para ficar de acordo com o comentário. Então, eu vou esperar 2 segundos para que esta função aconteça. Primeiro, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu executar assim, que a gente vai visualizar o que acontece. Então eu vou executar a primeira função, depois a segunda função. Deixa eu abrir o navegador aqui, vou dar um OK. Ó, quando eu executo assim, ele só aparece aqui o goodbye. Então ele aparece, na verdade ele jogou uma outra coisa na tela, só que a gente não conseguiu visualizar, tá? Por que a gente não conseguiu visualizar? Porque o hello que eu joguei na tela, que seria o first, ele foi substituído pelo conteúdo da segunda função, que seria goodbye. Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou esperar um pouquinho para chamar a primeira função. Então eu vou chamar direto a segunda e a primeira função vai demorar 2 segundos para ser chamada. Então eu vou esperar um pouquinho, né? Eu vou esperar 2 segundos para chamar a função 1, que no caso é o myFirst. Deixa eu executar agora aqui. Ó, então ele espera um pouquinho e aí ele chama a função hello. Então o que a gente colocou aqui? A gente chamou ela, mas daí ela vai esperar 2 segundos para acontecer o myFirst. O que faz o myFirst? O myFirst vai dizer hello e vai colocar a data. E depois ele vai chamar a segunda função, que é o mySecond. O que o mySecond faz? Ele vai colocar aqui na tela o goodbye. Então note que primeiro ele faz isso tudo aqui, ele chama, ele vai aqui e espera, ele vê que não pode fazer isso aqui, ele espera, daí ele chama a função mySecond e ele joga isso aqui na tela. E aí depois ele vai colocar isso na tela. Por que ele vai colocar isso depois? Porque isso aqui está dentro da função myFirst. Deixa eu executar de novo para a gente visualizar. Ó, então ele coloca o número 1, coloca o goodbye, aí depois ele coloca o 2 e coloca o hello. Então o hello aparece depois porque ele espera 2 segundos para chamar, certo? Então aqui é um exemplo onde a gente vai esperar 2 segundos para chamar isto aqui. Eu tenho um exemplo mais detalhado para explicar melhor isso, que é o timeout, onde a gente fez assim. A gente jogou na tela um oi, e aí a gente fez essa execução disso, depois isso, depois isso. O que vai acontecer? Ele vai jogar isso aqui na tela, quando ele chegar aqui ele vai ver que tem que esperar 2 segundos para dizer o bye. Ele vai vir para cá, daí ele vai ver que ele tem que esperar meio segundo para fazer o várias coisas, daí ele vai vir para cá e ele vai jogar isso na tela. Então ele vai jogar o oi, ele vai jogar o depois do oi, depois ele vai fazer isso aqui, que são os várias coisas, e no final ele vai dizer aqui pra gente o bye, né? Vai jogar o console.log bye. Então aqui, diferente do primeiro exemplo, eu coloquei direto um comando. No primeiro exemplo eu coloquei uma função aqui. Então tanto faz, se você quiser fazer só um comando, pode colocar só um comando. Se você quiser chamar uma função com vários comandos, aí você coloca a chamada da função aqui. Deixa eu executar esse aqui novamente, que é o nosso prática. Então primeiro ele faz o oi, depois ele faz o depois do oi, depois ele faz os pontinhos e por fim ele faz o bye. Por que ele faz o bye por último? Se o bye está bem aqui no começo, né? Ele faz por último porque eu pedi para esperar 2 segundos, certo? Agora se fosse, por exemplo, se os dois tivessem o mesmo tempo, por exemplo, aí ele ia fazer o bye primeiro, tá? Por que primeiro? Porque ele aparece primeiro no código. Então se eu jogar aqui, ó, agora ele fez o bye primeiro. Por que ele fez o bye primeiro? Porque o bye aparece primeiro no código, tá? Então aqui só um exemplo de como a gente faz então para esperar uma coisa acontecer. Posso jogar direto um comando ou eu posso jogar uma função. Agora vamos para um exemplo mais da vida real, né? Um exemplo mais prático que eu coloquei aqui, que seria um exemplo real, onde a gente vai fazer uma chamada para uma API externa. Na verdade a gente vai enviar dados para uma API externa e a resposta desta API é dizendo que o cadastro foi feito com sucesso. Ele retorna os dados que a gente enviou e também retorna um ID e retorna uma data e hora
dizendo quando foi feita a criação deste registro, né? Beleza? Então, se eu olhar aqui, esta requisição foi feita aqui. Ó, eu primeiro defini o que eu vou enviar estes dados, aí eu defini uma requisição HTTP, XML, e aí eu disse para onde eu ia fazer essa requisição. Então, esta API aqui, ela existe, ela responde, ela funciona, ela aceita cadastros, ela aceita consultas, enfim, é uma API de testes, tá? E aí eu defini então qual é o tipo de dado que eu vou enviar, vai ser um dado JSON, então tá um dado JSON aqui, né, o nosso data, então a gente precisa colocar aqui no cabeçalho. Este exemplo aqui, eu até tirei a autenticação, tá? Não tem autenticação, poderíamos ter mais coisas aqui, tá? Como é um exemplo bem simples, que não tem nenhuma necessidade de validação, de autenticação, de usuário e senha e tal, basta a gente fazer o send data. Quando a gente fizer o send data e já querer pegar a resposta, o que vai acontecer? Eu vou jogar a resposta vazia, porque eu ainda não recebi a resposta. Como que eu faço então para mostrar a resposta na tela? Eu preciso colocar um listener, né, o que seria uma escuta, né? Seria uma espera, seria um tipo assim, aguardando, né? Ficar escutando. Então eu vou ficar escutando a nossa requisição. Quando a nossa requisição tiver com o status done, aí sim é porque eu tenho a resposta. Aí sim eu posso jogar a resposta na tela, certo? Então esse aqui é um jeito de resolver isso, né? É uma primeira possível solução. Então eu tenho um primeiro botão aqui, que é o nosso botão vai. Esse botão vai, ele mostra pra gente ali a requisição, né? Mostra pra gente ali a resposta. Só que ele só vai mostrar a resposta depois de um tempo. Deixa eu executar esse aqui pra gente ver. Então quando eu rodo esse aqui, eu vou dar um F5 aqui, ó. Então eu só tenho a resposta depois de um tempo. Então esse cara aqui já executou, esse aqui também executou, esse aqui também executou. Então ele não esperou a resposta chegar. Agora a resposta chegou, agora eu tenho a resposta. Então eu consigo visualizar a data de cadastro deles, ó. Mas note que eu vou fazer de novo aqui, eu vou atualizar a página. Ó, eu não tenho a resposta, ó, eu não tinha a resposta, eu demorei para receber a resposta e ele jogou um resultado vazio. E só a partir daqui é que eu consigo saber, que eu consigo ter a resposta. Agora sim vai funcionar, eu tenho a resposta. Só que esse aqui é um jeito que eu não estou esperando a resposta chegar e já estou querendo exibir um resultado. Então eu não tenho resultado aqui, estou jogando na tela, certo? Agora existe esse outro jeito aqui, ó. Deixa eu dar um F5. Olha esse cara aqui, ó. Ele demora para responder, ele espera a resposta chegar e aí sim ele joga a resposta na tela. E o interessante desse aqui é que todos eles têm hora diferente. É tudo uma hora diferente, é tudo uma hora crescente, ó. 21 segundos, 700 e poucos milésimos, 21 segundos, 700 e alguns milésimos, e aí o tempo está subindo, né? Então esse aqui, ele só joga o resultado depois que recebeu. Então esse aqui é um exemplo bem bacana para a gente estudar. Vou rodar de novo para vocês verem a diferença. Vou dar um F5. Ó, F5. Então parece que esse aqui, ele tenta mostrar um resultado que ele não tem. E esse aqui não, ó. Ele trava, ele espera, ó. Depois que eu parei de dar a rajada de clique no mouse, que ele joga na tela, ó. Ó, ele demora um pouquinho então, e cada clique que eu dei, cada requisição que eu fiz, ele espera o resultado chegar e aí ele joga na tela. Então esse aqui ficou um caso bem bacana para a gente estudar, que seria a nossa função do this, eu chamo a função do this, e eu passo por parâmetro uma outra função. Então primeiro ele vai fazer isso aqui, e quando isso aqui estiver pronto, aí sim que ele vai chamar a outra função. Então esse aqui é um exemplo bem clássico de um callback, né? O que é um callback? Eu chamar uma função somente depois de ter concluído a primeira função. Então isso aqui pode ser utilizado com o Google Maps, com o Azure Maps, com várias APIs, onde a gente precisa fazer uma requisição e depois de receber o resultado, seguir fazendo os próximos comandos, tá? Vamos ver o que faz o do this. O do this faz uma requisição bem semelhante àquela que foi feita no início, só que eu chamo a próxima função através desse callback aqui. Então, quando eu passo aqui para a função do this, essa variável callback, o que vai ter na variável callback? Vai ter a segunda função, né, que é a função
than this. Então, esta função que eu passei na variável callback vai ser chamada aqui, ó. Então aqui eu chamo a função, porque é aqui que eu tenho a resposta, e aí eu chamo a função que vai jogar na tela o resultado. Então essa função que eu chamei aqui, que é a função and then this, ela é só responsável por fazer um console.log do meu resultado. Então essa função aqui, and then this, eu chamo ela por aqui e passo para ela a nossa resposta, certo? E aí essa função apenas joga na tela. Então isso aqui só vai jogar na tela, isso aqui só vai acontecer quando o meu resultado chegar, certo? É por isso que esse aqui do símbolo aqui da explosão, ele funciona, né? Ele é o de fato aquele que funciona, ó. Ele espera chegar as respostas, dele começa a jogar na tela. E esse outro aqui não. Esse outro aqui ele já pensa que já tem resultado e joga na tela e não veio nada ainda, certo? Então esse aqui é o nosso primeiro, o vai aqui, né? O vai tenta jogar na tela isso aqui, mas isso aqui não está pronto ainda. Isso aqui só fica pronto depois que eu recebo o resultado, beleza? Então esses aí foram os dois exemplos de hoje, onde a gente viu aqui o timeout, dois exemplos de timeout, como a gente faz para esperar um tempo para alguma coisa acontecer, e aqui como a gente faz para esperar uma resposta chegar para depois seguir executando os nossos outros comandos, beleza? Ou seja, jogamos na tela apenas depois de ter recebido o resultado da nossa chamada à API, certo? Aproveito para agradecer essa API aqui, muito bacana essa API de testes. O exemplo que eu fiz aqui da primeira solução foi baseado neste link aqui, deixei o link aqui. Vou deixar na descrição do vídeo também todo esse código aqui para você fazer os seus testes. E só para nós finalizar aqui o vídeo, deixa eu visitar esta API aqui, que é muito bacana. Ela tem users, mas ela tem várias outras coisas que a gente pode aproveitar. Ó, você pode pegar aqui, a gente utilizou esta aqui de users, onde é que está aqui de users? Aqui de users, ó, eu posso pegar uma lista de usuários, apenas um usuário, posso fazer a criação, né? Eu estou usando essa aqui, usei essa aqui o tempo todo, eu fiz uma postagem para postar, né, para criar um usuário, foi esse aqui que a gente fez, né? Ele retorna sempre um ID para a gente e retorna um created at. É um created at, beleza? Isso aqui é muito legal para a gente não precisar perder tempo. Temos à disposição toda uma infraestrutura aqui de back-end para fazer testes com os nossos aplicativos front-end, beleza? Então eu agradeço por você me acompanhar até o final desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, comente aqui embaixo e a gente se encontra num próximo vídeo. Até mais, um abraço!